E aí, você sabe o que é UX? Olá, eu sou o Daniel e esse é o primeiro episódio do UX Now sobre fundamentos de UX. E a gente está falando de UX. E o que é UX? UX é um acrônimo para User Experience, então é uma sigla para User Experience, que quer dizer em português experiência do usuário. Esse termo não é que UX é uma ciência, ou é um método, ou é uma tecnologia, ou coisa desse tipo. UX é um termo que a gente utiliza quando a gente quer mencionar a relação de uma pessoa com um produto, serviço, objeto, aplicativo, software, etc. Geralmente a gente atribui a criação desse termo ao Donald Norman. Quando ele trabalhava na Apple, o Norman costuma dizer que foi para ele o primeiro cartão de visita que dizia UX Architect. Então ele era um arquiteto de experiência do usuário. O próprio Norman depois falou e explicou de outras maneiras o que é a experiência do usuário. Porque hoje as pessoas atribuem normalmente duas coisas à experiência do usuário. A experiência do usuário de uma maneira grande, que é toda a relação que a gente tem com um produto. Vou dar um exemplo, com uma câmera. Eu estou usando agora uma câmera da Canon. Minha relação com essa câmera da Canon vai desde o momento que eu escolhi ela porque um amigo falou. Então a minha experiência de uso dela vai assim, pô, será que eu tive que usar o manual dela? Será que eu tive que procurar num fórum como eu uso? Eu gosto dela, a minha mão consegue carregar ela bem, ela cabe na minha bolsa. Então toda essa minha relação com a minha câmera faz com que eu tenha uma boa ou uma má experiência. No meu caso, eu adoro a Canon, então eu tenho uma boa experiência. Eu tenho uma palestra chamada UX com certeza, que uma vez um amigo pediu para dar uma palestra, falou, qual que é o assunto? Eu falei, UX com certeza, e que eu ilustrei o primeiro slide mostrando isso daqui, ó. Não sei se dá para ver direito, isso daqui é um sachê. Nesse sachê está escrito abre fácil. E você já deve ter sofrido várias vezes de tentar roer, comer um pedaço, sujar a roupa, alguma coisa e, olha, eu abri e não sai maionese, mostarda. Opa, agora saiu mostarda e eu tô fazendo uma lambuzeira. Então eu costumo brincar que se a gente não consegue fazer um sachê de maionese que você abre fácil, como é que você quer realmente mandar um homem para Marte? Apesar do sachê ser óbvio, apesar de eu entender o que eu tenho que fazer para operar isso daqui, às vezes a execução dele é infame. Às vezes isso daqui não serve para a proposta dele. Então, a experiência do usuário não é aplicado só para software, é aplicado para qualquer coisa. A sua relação com o seu liquidificador, a sua relação com a tua máquina de lavar, a sua relação com o telefone celular, a sua relação com o sistema operacional, a sua relação com o seu carro, a sua relação com qualquer coisa pode ser medida em termos de experiência do usuário. Então a gente pode ter essa experiência do usuário sendo positiva ou sendo negativa. Um outro jeito que as pessoas na nossa indústria falam a respeito da experiência do usuário é a experiência do usuário meio que micro. Então é comum a gente falar assim, eu preciso reformular a experiência do usuário do carrinho de compra. Então, bom, não é a experiência do usuário do carrinho de compra. O carrinho de compra faz parte de uma macro experiência do usuário. Desde da vontade de eu comprar, da minha confiança na marca e coisas desse tipo. Então a experiência do usuário pode ser macro ou ela pode ser micro. Agora, uma coisa, com certeza a experiência do usuário não é. A experiência do usuário não é interface. Então a interface de um sistema não é a experiência do usuário. A interface do sistema é uma parte da experiência do usuário. Outra coisa que é importante falar é que a experiência do usuário é do uso de alguma coisa. É por isso que chama experiência do usuário e não experiência do cliente. Vou dar um exemplo. Quando você vai comprar uma calça, eu posso entrar numa loja e comprar uma calça que pode não ser para mim. Então eu não aplico a minha experiência do usuário em usar aquela calça, porque não sou eu que uso. Então, nesse caso, a gente pode falar a respeito da experiência do consumidor. A minha experiência de compra é diferente da experiência de uso. E eu tinha comentado no vídeo de introdução do canal que, apesar de se falar, a gente continua vendo muita coisa que é porcaria, né? Uma das coisas que eu trabalho bastante fazendo, e eu sou designer de interação, é pensar na relação das pessoas quando elas usam algum artefato interativo. Normalmente esse artefato interativo é um software. Quando você utiliza um software, imagina um software complicado, um software que você fala assim, eu preciso agendar uma viagem. Normalmente esses softwares derivaram de linguagens pré-históricas, tipo Clipper e coisas desse tipo, e que eram feitas de uma maneira. Depois que inventaram o Facebook, depois que ficou fácil você fazer upload de uma galeria de foto, as pessoas que utilizam esse software de fazer, por exemplo, um agendamento de uma viagem, falam, poxa vida, eu acho isso difícil de usar, comparado com o Facebook, por exemplo. Então isso daí fez com que hoje tenha uma discussão na indústria de software a respeito dessa melhoria da interação da pessoa com aquele software. Mas, como eu já falei, UX não é aplicado apenas numa discussão do software. Eu já dei uma palestra, por exemplo, de UX numa faculdade de gastronomia, que eu queria dizer a relação da experiência do usuário, ou no caso a experiência do cliente, quando ele vai num restaurante consumir um prato de comida. Então aquilo ali não tem absolutamente nada a ver com software e tem tudo a ver com software, porque o software é uma cópia da vida. Então esse tipo de coisa, esse tipo de discussão
faz parte de um pensamento a respeito de, poxa vida, eu quero melhorar a vida de um cara que é o usuário do meu serviço, do meu produto, do meu aplicativo. Então, por isso que você ter esse mindset de pensar se colocando no lugar do usuário é basicamente a raiz da experiência do usuário, a raiz do UX. Ou seja, resumidamente, UX é se preocupar com o usuário do seu produto ou do seu serviço. Eu espero que tenha ficado claro o que é UX. Eu vou explicar também assim por texto ali na parte de baixo do YouTube para ficar mais fácil de vocês olharem, copiarem e colarem se precisarem. E depois eu também queria perguntar para vocês, o que vocês chamam de UX? O que é UX para vocês? Então se vocês puderem falar ali no comentário o que vocês entendem como UX, eu vou ficar feliz, a gente pode enriquecer essa discussão fazendo isso. No próximo vídeo de Fundamentos de UX eu vou ser um pouco mais específico. Eu vou falar de o que é design de experiência do usuário. É um assunto que é menos abstrato do que isso que eu estou falando agora. Mas como a gente está falando de fundamentos de introdução, eu espero que eu tenha esclarecido mais do que confundido. Muito obrigado e a gente se vê por aí.